Bom dia, sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins, um curso diferente porque nós realmente apostamos em você. Em vocês, no caso, né? O pessoal de casa e o pessoal daqui. Gente, é como uma transmissão ao vivo. Caso caia a internet e a GVT está realmente bastante oscilante, caso caia, nós vamos fazer um outro link. Os meninos, portanto, eles precisam interromper a aula para que um outro link seja gerado, tá? No dia 15, nós já fizemos uma análise das questões da IADES. Esses momentos de análise de provas são momentos de aula extra que eu apresento para vocês para que nós consigamos identificar qual é o perfil da banca. Vitorinha, amor, é realmente muito importante que nós saibamos fazer essa identificação do perfil da banca, do que é mais recorrente lá na banca. Por qual razão? Às vezes nós não respondemos a nenhuma questão de prova, estudamos horrores a teoria e não conseguimos fazer questões bobas porque não conseguimos identificar procedimentos para agilizar o processo. Nós vamos ter no dia da prova quantas horas? São 4 horas. São 4 horas, são quantas questões? 50 questões, então você tem que tirar meia hora por causa do gabarito, mais meia hora o tempo de levantar e beber uma água, se esticar um pouquinho, então você já perde uma hora. Ficam aí 3 horas para a resolução de 50 questões. 3 horas são 6 × 12, comecei 18, 180 minutos para 50. São quantos minutos por questão? Um pouquinho mais de 2, não é? Um pouquinho mais de 2 minutos por questão. Nós analisamos esta prova da IADES, identificamos uma questão voltada à interpretação de texto com o processo de reescritura, muito comum. Quem não assistiu, lá no portal, na área exclusiva do aluno, tem em aula extra, tem 2 vídeos com primeira parte, segunda parte de análise de provas, tá? Então, vocês conseguem assistir, acompanhar direitinho esse procedimento. Nós levamos, naquele dia, eu acho que 2 horas, fazendo 2 questões. E aí algumas pessoas falam para mim, mas nossa, 2 horas, 2 questões foi muito lento. A análise de provas não é para nós fazermos maratona de quantas questões conseguimos fazer por vez. Não é isso. Nós destrinchamos, nós analisamos, nós aprofundamos um pouco da teoria que serve como suporte. A IADES tem um perfil de questão que eu achei bem interessante e muito cansativa. Nós temos 5... É um tipo de quesito que se repete bastante, tá, gente? 5 alternativas e cada alternativa com um conteúdo. Apesar de eles se focarem em um único fragmento, aqui vejam, para a questão A, este fragmento que se repete na B, que se repete na C, que se repete na D, todos os questionamentos é acerca de um único fragmento. Isso adianta um pouquinho o nosso lado. Mas não podemos desconsiderar que cada alternativa é um conteúdo. Isso cansa, tá? Quando é a alternativa A e você tem certeza absoluta que a A é o gabarito, ok, vai se dar até ao luxo de não ler as demais alternativas. Mas é um concurso público, podemos nos dar ao luxo disso? Não. Estamos num processo de tensão, de ansiedade muito, muito grande. Então, ler a alternativa A e não visualizar se as demais alternativas vão gerar ou não vão gerar uma determinada dúvida é bastante complicado. Para esta segunda questão, das 2 horas que eu falei sobre a análise anterior que nós fizemos, pelo menos 1 hora e 20 foi com essa questão aqui. Mas foi algo bem interessante mesmo. Eu, particularmente, eu gostei bastante. Tem aulas que eu acho que, poxa, eu poderia ter começado de novo essa aula e não ter feito do jeito que eu fiz. Mas tem determinadas aulas que depois, quando eu volto a assistir, eu digo, essa aula é uma aula consagrada. Essa aula foi uma aula muito bacana. E esta aula que eu dei no dia 15/3, uma aula extra para vocês da EBSER, essa aula vale muito a pena. Não somente para o pessoal EBSER,
tá? O formato da banca IADES é um formato muito parecido com a SES Gran Rio e com a Carlos Chagas. Logo, serve para quem quer treinar o processo do concurso público. Fizemos essas duas questões e estamos aqui na terceira questão, que é uma questão muito parecida com a segunda. Então, vocês vão ter 5 alternativas voltadas ao mesmo fragmento, mas trabalhando com conteúdos distintos para cada uma das alternativas. Nós percebemos na aula de análise de provas anterior, nós percebemos que os conteúdos acabam se agregando. O conteúdo que nós analisamos para a alternativa A, de uma forma ou de outra, contribui para nós fazermos a alternativa E. Ok? Essa aqui no mesmo processo. Esse aqui no mesmo processo. Quem já tinha o material conseguiu fazer em casa? Pra quê, né? Toda vez que eu marcar análise de provas, eu gostaria de que, se vocês já tiverem... eu só não dei um tempo para vocês responderem, porque esse material alguns já tinham. Então, eu pressupus que alguns já deveriam ter feito. Mas, normalmente, eu chego em sala, entrego o material para vocês, deixo vocês com esse material durante meia hora, 20 minutos, meia hora no máximo. Vocês tentam fazer, porque é a tentativa da resolução que faz a diferença. O resultado não é tão bacana quando eu chego aqui e já vou fazendo a explicação. Vocês não geraram dúvida, vocês não tentaram utilizar procedimentos. Uma outra questão importante para esses momentos de análise de provas. Eu trabalho com a quantidade extensa de conteúdos. Conteúdos que vocês ainda não viram no nosso referencial teórico. Alguns dizem, mas eu ainda não vi esse conteúdo. Por exemplo, se eu encontrar aqui uma questão de pontuação. Eu ainda não dei pontuação no curso regular. Dei? Não. Mas é por isso que eu vou deixar de fazer a questão? Não. Vocês vão fazer a questão de qualquer forma com o conhecimento básico que vocês têm. E é isso que faz com que nós aprofundemos os conteúdos. Mas vamos deixar de conversa e vamos fazer a questão 3. A respeito da construção sintática do último parágrafo do texto, assinale a alternativa correta. O sujeito da primeira oração está elíptico e pode ser recuperado pela desinência do verbo ressaltar. Algumas questões determinados candidatos não conseguem fazer. Vou abrir aqui um slide em branco. Alguns candidatos não conseguem fazer porque não conhecem determinadas nomenclaturas, tá? Aí vamos fazer aqui uma base teórica bacana. Vai servir para nós no curso regular. O que é sujeito? Está um silêncio constrangedor aqui na sala de aula. Para evitar o silêncio constrangedor, eu mesma respondo. No nosso processo comunicacional, nós temos duas estruturas importantes. Uma delas é a informação. Eu preciso me informar, para eu me comunicar. Sem informação, eu me comunico? Impossível me comunicar sem informação. Então, numa estrutura frasal, eu tenho a obrigação de informar. E a informação é a responsabilidade de uma determinada classe gramatical, a responsabilidade do verbo. É o verbo que informa. Este verbo, ele pode, olha, retomando um princípio lá do nosso curso regular, ele pode dar uma ideia de ação, acontecimento, fenômeno natural, posse, e pode também passar para nós uma ideia de estado. Caso ele passe uma ideia de estado, a minha informação, ela vai apresentar o que nós chamamos de verbo de ligação. E eu tenho um predicado, uma informação, esqueci aqui de indicar que informação a gramática tradicional chama de predicado. Gente, na quarta-feira eu dei esse conteúdo, né? E aí na quinta uma aluna ligou, falou assim: Rose, eu assisti a aula.
No início ficou sem som, mas depois o som regularizou. Assisti a aula e fiquei toda emocionada. Perguntei para ela, por quê, Michele? Porque finalmente eu aprendi o que era predicado. E identifiquei quantas questões eu não soube fazer na minha vida, porque não soube identificar que predicado é a mesma coisa que informação. E que informação pode dar ação, acontecimento, fenômeno natural, posse, pode dar uma ideia de estado. Quando dá uma ideia de estado? Quando dá uma ideia de estado, meu predicado é chamado de predicado nominal. E o meu verbo é classificado como um verbo de ligação. Ok? Ok, essa parte aqui entenderam direitinho? Nós temos um outro momento que identificamos como o sujeito. Qual o conceito de sujeito? O sujeito é a coisa animada ou inanimada sobre a qual se informa algo. Eu costumo dizer que o sujeito é uma espécie de protagonista, tá? Olha que legal. Se você lê um livro e no livro tem a frase: no bar, a garota foi vista pelo namorado. Vocês visualizam esta cena a partir da garota ou a partir do namorado? A partir de quem? Da garota. No bar, o namorado viu a garota? Vocês visualizam a partir de qual? Fechem os olhos e vejam. A partir do namorado. É uma questão extremamente visual mesmo. A estratégia é mostrar que a minha informação em si, ela não muda. Os dois estavam no bar e um deles viu. Mas, a depender da identificação do sujeito, eu percebo que estou dando informação sobre um determinado elemento. No bar, a garota foi vista pelo namorado, informações sobre ela. O namorado viu, mas eu estou querendo colocá-la como o foco, como o protagonista. E no bar, o namorado viu, a garota viu a namorada, eu estou identificando este elemento como o protagonista, ok? Então, quando eu identifico o sujeito, eu estou identificando o elemento sobre o qual eu estou dando uma determinada informação. A informação ela não é vista pelo verbo? Não é vista pelo verbo? Quando nós identificamos o verbo como o elemento que gera a informação, que passa a informação, eu verifico que com este verbo, este sujeito vai se relacionar. Se eu apresento para vocês, vimos os fogos iluminando o céu. Quem viu? Quem viu? Nós. Está escrito? Não, mas eu posso perceber que somos nós. Eu identifico, por conseguinte, um sujeito. Olha, a informação é: vimos os fogos iluminando o céu. Essa informação é sobre um elemento que não está aqui, mas eu sei qual é. É o que nós chamávamos durante a escola, lá na terceira, quarta série, de sujeito oculto. Ele não está escrito, mas ele pode ser facilmente percebido. A nomenclatura oculto, ela vai variar. Ela pode ser elíptico, porque elipse é aquilo que não está escrito, mas pode ser identificado. Nós não temos somente um sujeito oculto. Nós temos qualquer estrutura que puder ser resgatada pelo contexto, pela semântica do texto. Qualquer estrutura que não esteja escrita e possa ser resgatada, eu posso dizer que é uma estrutura que está elíptica, ok? E assim como este verbo identifica sozinho qual é a marca do sujeito, sem a necessidade de escrever o sujeito, é justamente a estrutura do verbo que vai marcar para mim a presença ou a ausência desse sujeito. Rosa, eu não entendi. Toda palavra, ela pode ser dividida em duas partes, tá? Em um radical. Perdão. Duas partes, deletem essa última frase que eu indiquei, tá? Toda estrutura ela tem um radical. Radical, o que é um radical?
base semântica da palavra e ele vai se repetir na produção de novas palavras. No caso do verbo, o verbo tem um radical e quando ele é conjugado, existe uma outra estrutura aqui que nós chamamos de desinência. A desinência, ela também tá de manhã, gata. Ela também se repete na geração de novas conjugações para os outros verbos. Reparem que se eu pego aqui o verbo cantar, ele tem a mesma terminação do verbo amar, ok? Radical do verbo cantar, esse cante aqui. Se eu quero apresentar a primeira pessoa, fica eu canto, do presente do indicativo. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Beleza? Essas são as minhas desinências e elas sempre estarão junto com este radical aqui. Eu precisei colocar aqui ao lado o eu, o nós, o vós, não. É esta desinência que marca a presença do meu sujeito. A identificação, presença não, a identificação do meu sujeito. Por isso que eu tenho aqui um sujeito que eu posso chamar de desinencial. Belezinha? Posso seguir? Clarinho, claro. O amar, ele vai reproduzir o mesmo processo. Ele tem aqui um radical, e esse radical, junto com essas desinências, vejam que as desinências elas vão se repetir, porque os dois verbos têm a mesma finalização. Todas as vezes, por conseguinte, que o nosso verbo não explicitar, que na minha construção não tiver explícita a presença de um sujeito, de uma palavra na posição de sujeito, mas eu saiba perceber qual é essa palavra, aí eu vou chamar de sujeito desinencial, ok? Beleza? Ok. Então, quando eu apresento aqui na alternativa A, o sujeito da primeira oração está elíptico e pode ser recuperado pela desinência do verbo ressaltar. Por outro lado, ressaltamos que o principal problema do SUS não é a falta de médicos. O que é que nós encontramos aqui? Ressaltamos o nosso radical, a desinência, a ausência, portanto, da palavra que está representando o sujeito, é, por conseguinte, um sujeito elíptico e pode ser recuperado pela desinência. Ele quer o que está correto, identificamos aí o nosso gabarito. Mesmo assim, nós vamos analisar as demais alternativas, tá? O pronome que introduz uma oração coordenada com ideia de complemento nominal. Gente, vocês sabem o que é? Vocês sabem o que é uma oração na posição de complemento nominal? Sabem? Vocês sabem quais são as possibilidades do que? De classificação do que? Vamos lá verificar as possibilidades do pronome que, tá? Da estrutura que, na verdade. O que ele pode ser um pronome. O que ele pode ser uma conjunção. Não somente essas duas classificações, mas essas duas classificações são as mais importantes, as mais recorrentes em concurso, tá? Quando é que eu percebo que o que é um pronome? A palavra pronome, ela pode ser dividida em duas partes. Ela pode ter aqui o pro, que significa para, e o nome, que significa substantivo. O pronome, por conseguinte, é uma estrutura que está para o substantivo. E ele está para o substantivo de duas formas. Ou ele pode apenas acompanhar, não é o caso do pronome relativo que, ou ele pode substituir. Este é o caso do pronome relativo que, ok? Ao substituir um substantivo, aqui é substituir, tá? O que, enquanto pronome, ele vai ser classificado como um pronome relativo, porque ele vai substituir para introduzir uma informação relativa a. Eu preciso agora que vocês olhem para mim, que vocês não anotem, vocês só prestem atenção, tá? O que vai acontecer aqui?
comprei o vestido. Eu chego para Gisele, e digo, ó, Jéssica, que Gisele? De novo, tá vendo? Você não me corrige. Eu chego ali para Jéssica e falo, Jéssica, eu comprei o vestido. Eu nunca comentei sobre nenhum vestido com Jéssica. Ela vai imediatamente falar o quê comigo? Perguntar o quê? Que vestido? Aí eu digo, olha, eu comprei o vestido que usarei na festa. Beleza, eu tenho aqui duas informações. E nós contamos as informações contando o quê? Contando os verbos. Eu tenho o verbo comprar, eu tenho o verbo usar. E eu posso dividir essas informações aqui, não posso? Beleza. Essa informação aqui, olha, ela é uma informação relativa a qual palavra? A palavra comprar ou a palavra vestido? A palavra vestido. Bingo, eu tenho uma informação relativa ao substantivo vestido. Qual é a estrutura que está servindo para conectar essas informações? O que? O que, portanto, é o que nós chamamos de pronome relativo. Ele está aí servindo para estabelecer uma conexão entre uma informação relativa e o seu substantivo. Belezinha? O que? Pronome relativo, ele é uma estrutura com dois braços, porque todo pronome relativo é um conectivo. Beleza, gente? Todo pronome relativo é um conectivo. Todo pronome relativo estabelece uma conexão. Eu vou ter um conectivo que com dois braços substitui a palavra anterior para se ligar a uma palavra seguinte. No caso, ele está se ligando à palavra usar. Este braço aqui é o braço semântico e este braço é o braço sintático, ok? Ele vai se vincular para ocupar uma determinada posição. Como essa informação é uma informação relativa a vestido, é uma informação relativa a vestido para caracterizar o vestido, não é? Está ou não caracterizando? Toda vez que eu especifico, estou dando uma característica. Qual é a classe gramatical que serve para caracterizar um substantivo? Um adjetivo. Tem um verbo. Se tem um verbo, eu chamo essa estrutura de oração. Essa estrutura aqui, ela é dependente ou independente? Dependente, porque ela se vincula, ela substitui a palavra vestido. Ela é, por conseguinte, uma estrutura dependente. Eu posso dizer que é uma oração subordinada. Eu disse que ela está na posição de qual classe gramatical mesmo? De um adjetivo, porque está caracterizando. Então, oração subordinada adjetiva. Beleza? Beleza? Vamos dar uma olhadinha em um exemplo em que este que seja classificado como uma conjunção. Tenho medo de que a internet não volte. Os alunos online também. Bom, eu tenho novamente aí quantas informações? Qual é a classe gramatical que passa a informação? O verbo. Eu tenho duas informações. Em quais verbos? No verbo ter e no verbo voltar. Beleza. Onde é que eu posso separar essas informações? Justamente depois da palavra medo. Aí vejam só. Eu comprei o vestido. Quando eu digo que eu comprei o vestido, eu estou querendo completar o que é um vestido ou eu estou querendo especificar qual é o vestido? Eu estou querendo especificar. Essa estrutura aqui,
Ela serve para dar uma característica, para especificar um substantivo. Já esta estrutura, que está ligada à palavra medo, ela está apenas especificando medo, ela está completando o sentido da palavra medo. Completando. Na primeira aula de morfossintaxe, eu indiquei para vocês que nós temos uma estrutura chamada de modificador e uma estrutura chamada de complemento. Não indiquei isso para vocês? O modificador completa? Não. Ele agrega, ele vai especificar, ele vai dar um tipo, ele vai dar uma qualidade. Eu tenho classes gramaticais que serão chamadas de modificadores. Do nome, adjetivo, substantivo, pronome, numeral. Modificador do verbo, o advérbio. Qual é a única classe gramatical que pode ser chamada de complemento? O substantivo. Só quem pode ser complemento é a coisa. Algo ou alguém. Seres inanimados ou seres animados. Mas tem que ser uma coisa, ok? Quando eu digo comprei o vestido, eu pergunto o quê? Qual vestido? É uma especificação dentre os vestidos. Se eu digo tenho medo, quem tem medo de uma coisa. Então, se eu tenho medo de uma coisa, essa estrutura não está no lugar de um adjetivo. Está no lugar de um substantivo que vai ser identificado como um complemento. Este complemento é complemento da palavra medo. Medo é um substantivo, portanto, chamado de nome. Isso aqui é um complemento nominal. Mas tem um verbo. Se tem verbo, eu vou dizer que é uma... Porque o que tem verbo, o que informa, é uma oração. Belezinha? Belezinha? Posso ir, não posso? É uma oração no lugar de um substantivo cuja responsabilidade é de ser complemento nominal. É dependente ou independente? Essa estrutura depende ou não depende da palavra medo? Se é complemento, depende. Então, como é o nome dessa estrutura? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Belezinha? Belezinha? Posso ir, não posso? Lá na questão, aqui na questão, nós temos a afirmação de que o que introduz uma oração coordenada com ideia de complemento nominal. Gente, é todo esquisito. Toda esquisita essa alternativa. Primeiro, o complemento nominal é coordenado ou é subordinado? Porque é dependente. Segundo, se ele diz que o que é um pronome, a oração introduzida, a oração completiva nominal, ela é introduzida por uma conjunção. O pronome, ele introduz uma oração adjetiva. O que, quando for conjunção, introduz uma oração subordinada que não seja adjetiva, que seja ali uma oração subordinada substantiva, tá? Aqui, portanto, só de bater o olho, quando você sabe o que representa cada uma das estruturas, bateu o olho, viu que é um pronome e foi chamado de complemento nominal, verdadeiro ou falso? Falso. Pronome introduz oração adjetiva. Belezinha? Vou seguir, tá? A respeito da construção sintática do último parágrafo do texto, assinale a alternativa correta. A expressão para atendimento... Peraí, eu acho que eu passei demais, não foi? A expressão, por outro lado, desempenha a função sintática de adjunto adverbial de local. Nós já vimos nosso gabarito, não vimos? Nosso gabarito é a letra A. Essa aqui está inadequada por qual razão? Por outro lado, ressaltamos que o principal problema do SUS... O que é um advérbio? O advérbio, ele marca uma
circunstância. Quando ele afirma aqui que esta aqui é um adjunto adverbial, ele está afirmando que é um advérbio e, portanto, vai marcar uma circunstância. Ele já particulariza. Ele diz que é uma circunstância de local, de espaço, físico ou similar. Quando eu identifico nesta construção o por outro lado, eu estou representando um lugar? Ou estou representando uma oposição? Uma oposição. Ele vai ser um conectivo que estabelece uma relação de oposição e não uma relação adverbial. Belezinha? Posso ir, Vi? Ok.